Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre fundamentos de gestão. Prontos para falarmos sobre estratégia, gestão de projetos e outros temas que chamamos atualmente de administração moderna? Então se prepare, preste atenção, pois muita coisa com certeza você já viu e essa aula vai ser muito mais simples aí para você, porque isso são coisas que você vê no seu dia a dia e às vezes não sabe como chama. Eu sou o professor Rodrigo Oliveira e estarei com vocês aqui nesta aula sobre administração moderna. Vamos lá? Quando a gente fala de administração moderna, né, na atual, né, a gente está falando muito sobre o que nós precisamos ter de agilidade em relação à organização e desenvolvimento gerencial. E um primeiro ponto que é importante nós falarmos é sobre administração estratégica. A administração estratégica ela envolve a formulação e a implementação de grandes metas e iniciativas tomadas pela alta gestão de uma empresa com base na consideração dos recursos e na avaliação dos ambientes em que aquela empresa está envolvida. E aí eu estou falando de ambiente interno, né, recursos, pessoas, recursos financeiros, recursos humanos e produtos e uma série de coisas, mas também a situação do ambiente externo, política, econômica, ambiental. Não podemos esquecer agora das questões ambientais, que traz muito em voga, por exemplo, o ESG, dentro desse processo de administração estratégica dentro de uma empresa. Então, quando nós falamos de administração estratégica, nós estamos avaliando todas as questões que podem ser positivas ou negativas no cenário em que aquela empresa atua, seja ela uma empresa de produção, de serviço, comércio, para que ela possa ali ter o seu plano de negócio, ter a sua organização bem desenvolvida, a sua meta alcançada. Então, a administração estratégica é uma administração moderna, como a gente costuma dizer, porque ela envolve essa compreensão dos fatores. E por que a gente trata a questão como estratégica? Quando você desenvolve um plano de negócios, nós estamos avaliando possibilidades e potencialidades de atendimento dentro daquele mercado ou dentro daquele espaço ao qual eu pretendo oferecer o meu produto ou serviço. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo um momento onde se fala muito sobre carros elétricos, por exemplo, sobre eletrificação dos veículos. Então, se eu sou uma empresa que estou entendendo e avaliando essas questões ambientais que estão envolvidas, eu vou avaliar, por exemplo, a minha capacidade de produzir aquele tipo de produto, né? Ou produzir algum produto que vá fazer parte daquela tecnologia que será vendida, mas eu, enquanto empresa, também vou entender ambiente político, né? O como que estão envolvidas políticas, planos, metas governamentais para que permita com que aquele tipo de produto, veículo elétrico, né, que eu trouxe aqui, possa ser introduzido naquele mercado. Veja, hoje você tem alguns planos bem audaciosos, por exemplo, de troca de ônibus a diesel por veículos elétricos, financiamentos que estão aí sendo ofertados a muitos governantes em vários países para que permita essa troca por algo que é mais ecológico. E isso é uma questão de administração estratégica, qual que é o objetivo que eu tenho em relação àquela meta. E aqui eu estou trazendo uma meta ambiental, de revisão, por exemplo, de emissão de gases no efeito estufa, uma série de fatores. Isso faz parte do processo. A minha empresa pode oferecer algum produto ou serviço que participe desse processo, na produção daquele produto, daquele veículo, e que faça parte de uma política que é incentivada. A estratégia ela tem esse viés de olhar para todo um cenário, para todo um espaço, para que você possa alcançar o resultado. Além dessa questão da gestão estratégica, nós temos uma questão de gestão do conhecimento. Por quê? A gestão do conhecimento ela envolve a estratégia, que a gente acabou de falar, né? E as práticas usadas em uma organização para quê? Para identificar, criar, representar, distribuir e permitir a adoção de insights e experiências. E aí, quando a gente está falando de adoção de insights, são de ideias, são de possibilidades que podem ser colocadas em práticas, mas antes discutidas, avaliadas, estrategicamente entendendo os ambientes internos e externos. Nós estamos falando agora aqui de gestão de complexidades, né?
Nós estamos falando de coisas que podem ser um pouco mais complexas, porque eu tenho que olhar a estratégia, gerir o conhecimento, gerir as pessoas que estão envolvidas naquele processo e, ao mesmo tempo, buscar alcançar a meta através dessa questão de identificação, de oportunidade, criação de produto, de serviço, de algo que possa ser entregue, que possa ser desenvolvido para um determinado público, representar aquela necessidade, deixar claro o quanto ela é importante para ser alcançada e entender como que eu posso distribuir melhor. Se eu trouxer aqui para você um exemplo, talvez fique mais fácil compreender quando a gente fala dessa questão de identificação, criação e representação. Talvez você tenha aí uma conta digital, né? Hoje é muito comum carteiras digitais. Você baixa um aplicativo e faz a gestão financeira. Não vou citar muitos nomes aqui, mas eu vou me focar em um. Por exemplo, o PagBank da UOL, né? A UOL ela surge como um grande site de informações, mas ela vai reavaliando o cenário em que ela está envolvida e ela percebe que o mercado de venda online começa a crescer, mas as pessoas que querem vender muitas vezes não conseguem porque elas não conseguem receber o dinheiro de quem ela compra. Ela tem ali uma questão bancária, financeira organizada. E ela cria o PagBank para esse pequeno empreendedor. Ela entende a estratégia, ela entende como que ela pode ser estratégica nesse processo de crescimento do mercado de venda online. Ela cria um produto financeiro que permite com que a pessoa pague para aquela empresa e uma conta digital que a pessoa recebe aquele valor e que depois ela consegue reverter, transferir, pagar contas e fazer uma série de coisas. Veja, ela pegou todo o seu conhecimento sobre a internet, todo o seu conhecimento sobre aquele público que fazia aquele tipo de aquisição ou tinha aquele tipo de interesse, e ela começa a organizar as suas estratégias e os seus conhecimentos para entregar, para desenvolver um produto e entregar um serviço para um mercado cada vez mais crescente. Isso faz com que essas experiências, as ideias, tomem uma proporção maior e possa aí surgir outros produtos financeiros, outras possibilidades dentro daquele tipo de oferta de produto entregue. Percebe? Na administração moderna nós estamos falando aqui agora de gestão de uma série de competências que pode parecer mais complexo, mas o resultado, quando você olha, ele é muito mais simples e muito mais aplicável. Então, todo produto, todo serviço, olhe a maneira como talvez aquilo foi imaginado, foi pensado para chegar até você. Com certeza teve uma série de fatores ali, uma série de pensamentos e planejamentos que levaram para que aquele produto chegasse até lá. E veja, para que esse produto chegue até você, existe uma coisa que nós chamamos de projeto, né? Nada é num estalar de dedo e chega para você. Existe um planejamento, uma organização, um projeto envolvido naquela organização. E aí nós vamos falar sobre gestão de projetos, que hoje é uma prática muito comum e uma prática muito valorizada. Por quê? A gestão de projetos ela é a prática de iniciar, planejar, executar, controlar e fechar o trabalho de uma equipe para atingir uma meta específica e cumprir critérios de sucesso específicos num tempo determinado, num tempo especificado. Então aqui eu vou trazer para você, né, esse exemplo de linha de produto, que é o da própria UOL. Para que ele pudesse chegar lá na maquininha, né, na PagBank e uma série de coisas, com certeza houve um planejamento, houve uma execução, uma organização de um projeto com envolvimento de pessoas de diversas áreas para que aquilo pudesse ser organizado. Então, para que acontecesse daquela maquininha, né, da amarelinha, como eles chamavam, uma época, chegasse, com certeza houve uma equipe de tecnologia para entender a produção, organização daquela maquininha de cartão de crédito, houve uma equipe de programação para entender como organizar o banco, e ali você teve todas as medidas de tempos e medidas e envolvimento das pessoas. Você teve o envolvimento de pessoas de marketing para poder desenhar o produto, como esse produto seria vendido, quais as regras que seriam envolvidas,
Com certeza você teve ali a organização do projeto, pessoas da área jurídica, da área financeira e de diversas áreas para que dentro de um processo bem organizado de tempos, medidas, entregas, avaliações e reavaliações, aquele produto fosse validado antes de chegar para o consumidor final, antes de chegar para um microempreendedor, por exemplo. Então, a gestão de projetos, ela permite com que você organize a periodicidade ou dia a dia, semana a semana, como que está o processo de organização até a entrega daquele produto, daquele serviço num cliente, num determinado mercado. Então, muitas vezes, um produto que você vê lançando na TV ou você recebe ali um input na internet, né, no seu celular, quando você está fazendo alguma busca, é resultado de um processo de gestão de projetos de muito tempo, que pode ter durado ali talvez mais de um ano e meio, 2 até, né? Eu costumo trazer sempre alguns exemplos voltados para indústrias maiores, então, por exemplo, para uma geladeira, para um micro-ondas, a airfry que você ama tanto, né, que você gosta ali de fazer o seu jantar, é fruto de um processo de planejamento e organização de projeto para que não somente o produto airfry vá para a produção de uma maneira mais adequada, com o cálculo de custos de produção, mas também o marketing envolvido até chegar na sua casa aquele produto, que aí a gente vai também analisar, por exemplo, nesse processo de gestão de projetos, até a questão logística da entrega desse produto, que a gente vai ver aí nas próximas aulas. E quando a gente fala da administração moderna, nós estamos falando sobre mudança e sobre inovação, né? Trouxe o exemplo aí da carteira digital da PagBank, mas o que você, olhando hoje enquanto mudança e inovação, você enxergaria hoje ao seu redor? Vamos lembrar o seguinte, mudança e inovação envolve a introdução e a implementação de novas ideias, processos, produtos ou serviço. Uma mudança pode ser uma oportunidade para a inovação. Captou essa? Uma mudança pode ser uma oportunidade para a inovação. Então, por exemplo, vai adotar uma nova tecnologia para melhorar a produtividade, né? Hoje se fala muito sobre inteligência artificial. Então, como que eu posso usar a inteligência artificial para melhorar a minha produtividade, por exemplo, na parte de atendimento telefônico ou por chatbot via WhatsApp? É uma possibilidade. Mas veja, olha ao seu redor. O que existe talvez de processo inovativo, como nós costumamos falar, envolvido na organização da entrega de algum produto para você? Com certeza você não dá muita atenção no seu celular, na verdade um smartphone, mas ele tem um processo de evolução e de inovação, de mudança e inovação muito grande. O smartphone que você tem hoje, ele evoluiu muito mais rápido do que muito produto tecnológico, porque a partir de um determinado momento se compreendeu como um espaço onde não só eu iria realizar ligações, mas eu poderia ter acesso a textos, áudios, eu poderia ouvir música, eu poderia tirar fotos, eu poderia criar vídeos, eu poderia fazer uma infinidade de coisas, até mesmo fazer uma ligação. Então, os ambientes, os produtos, os serviços, eles passam por esse contexto de inovação porque nós estamos avaliando a mudança frequente e a necessidade do mercado ao qual nós estamos envolvidos. Lembra lá nas primeiras aulas, quando nós falamos que a administração ela está sempre atenta às questões da evolução da sociedade? Estes processos de gestão de conhecimento, gestão de projetos, elas são parte deste processo evolutivo da cadeia de desenvolvimento da administração. E aí nós temos as questões das estratégias envolvidas na organização de produtos e serviços, na questão de inovações e nas questões relacionadas a mudanças, que nós vamos aí trazer todas as competências de pessoas e também de técnicas que podem ser avaliadas na construção desse organismo grande que pode ser uma empresa, pode ser um produto ou pode ser um projeto ao qual você está envolvido. Tudo bem até aqui? Falamos um pouquinho sobre inovação, falamos um pouquinho sobre a questão da administração moderna, mas é importante que você esteja atento e perceba o que está ao seu redor em relação
ao que a administração está envolvida na chegada deste serviço ou desse produto que está na sua mão. Às vezes aquele pedido que você fez numa loja hoje de manhã via internet, avalie um pouquinho como que pode ser a organização do marketing, a organização da venda, a entrega desse serviço ou desse produto que você adquiriu dentro dessas competências que nós conversamos agora. Qual talvez foi a estratégia da empresa para que aquele produto chegasse até você? Qual foi a gestão do conhecimento, a análise que foi feita para que aquele produto te chamasse a atenção e você adquirisse? Como que foi a evolução, talvez se você conhece há mais tempo aquela loja, aquele site que você adquiriu, para que ele mudasse e atendesse uma expectativa sua para que você continuasse comprando? É importante fazer esse tipo de análise enquanto gestores, enquanto pessoas que estão atuando na administração, para entender um pouquinho da evolução. Então, pessoal, finalizando aqui o nosso encontro, eu vou chamar a sua atenção para que você não deixe de acessar o material didático, de ir lá no Saiba Mais e também de rever todo o material aí estudado, tá bom? Nos encontramos em breve. Até mais.